meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco no seu programa, sempre às sextas-feiras, a partir das 9h30 até às 10h30. Nós vamos ficar juntinhos aqui debatendo assuntos sobre segurança, né, sobre situações do cotidiano em relação à segurança pública e a todas as outras nuances dentro do segmento. O tema de hoje do Segurança em Foco é a polícia, ou a suposta polícia que mata, é a mesma que reduz os índices de homicídios. Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, no Segurança em Foco de hoje, nós vamos debater a questão da que a polícia tem ido mais para o confronto, a polícia tem estado mais presente em relação às ações contra a criminalidade. E com isso, tem havido aí, até por conta dos próprios bandidos, as ousadias em trocar tiros com a polícia, e a polícia tem respondido à altura, até pela liberdade que foi dada, inclusive, para que se defenda, né, de forma, inclusive, até... enfim, até com questão de sobrevivência, mesmo com os policiais, como foi dito pelo próprio secretário, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, e o próprio aparato de segurança do Estado. Será que, por isso, nós descemos os nossos índices de homicídios, alguns números que não são ainda números de aplausos, enfim, mas são números bastante interessantes para que a gente possa debater esse assunto de hoje com os nossos convidados. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do nosso delegado Flávio Saraiva, advogado, também maratonista. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Magela. Prazer mais uma vez tê-lo aqui. Nosso querido Geraldo Magela, também historiador, sempre conosco, mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Prazer meu. Eu vou começar com o nosso querido Flávio Saraiva em relação a isso. Doutor Flávio, o senhor como delegado, como também policial, sabe muito bem que esse momento em que a polícia acaba sendo apontada como uma das precursoras, digamos assim, dos índices de homicídios em troca de tiros, em ações, incursões da polícia, e acabam até se transformando numa vilã, entre aspas. Uma vilã que, no fundo, a própria sociedade pede e exige que ela faça isso para diminuir os índices de homicídios, como tem ocorrido. O senhor acha, então, que a polícia fica nessa linha tênue entre o anjo e o demônio? Bom dia. Bom dia. Vou só traçar um paralelo com o Rio de Janeiro e de uma ocorrência que envolveu os civis. Um casal que sai de sua casa para uma pizzaria e, por engano, entra numa favela e lá é recebido por um grupo de 20 traficantes, cerca de 20 traficantes, e metralham o carro, matam a mulher sem piedade, sem justificativa nenhuma. Então, essa é a clientela da polícia. Aqui em Alagoas, aí me permita alongar aí nesse... Não, fique à vontade. Vou fazer um histórico disso. Nós tínhamos as polícias comandadas por uma pessoa que não liderava. E aconteceram renovações no comando da segurança pública, e toda renovação de comando, ela é um novo gás, é um novo ânimo, é uma nova vontade, enfim. O senhor acha que o aparato de segurança, na verdade, acaba seguindo os princípios e a dinâmica de quem está comandando, é isso? O liderado segue seu líder. Muito bem. Se esse líder imposto, ele não é o líder natural e ele não consegue liderar, ele não consegue arrastar, não arrasta, né? É fatídico. Então, nós tivemos mudanças. Essas mudanças começaram com o doutor Eduardo Tavares, promotor. Eu tive mais reuniões com o Eduardo Tavares, em ele se apresentando como um colaborador, uma pessoa que foi para discutir as ideias com os policiais, do que com o anterior. O anterior liderava de uma forma de cima para baixo e sem muita discussão, não permitia discussão. Então, quando você se livra da discussão, você se livra também da responsabilidade de participar de um plano secreto do seu líder, porque se o líder não quer discutir, porque tem alguma coisa... Não expõe, né? Então, o Eduardo entrou, passou pouco tempo, mas ele efetivamente participava. E foi até criticado por ter ido ao local de crime, né? Mas isso já estava assim, mostrando a proximidade desse líder com os liderados e participando efetivamente das ocorrências policiais. Foi substituído por Dr. Diógenes, um homem que tem um histórico no combate ao crime organizado, por liderar
a 17ª Vara, Isso. o Núcleo de Juízes contra o Crime Organizado, enfim, era da Câmara de Monitoramento. Então, ele já sabia dessas ocorrências e sabia como tratar disso. E a gente via muito também o doutor Diógenes nas unidades policiais, e principalmente no interior. Novo governo, novo secretário, e ninguém duvida da vontade que tinha o Alfredo Gaspar em liderar esse processo de transformação da segurança pública no Estado. E ele, de fato, lidera. E como é que ele lidera? Ele lidera isso pessoalmente. Ele não admite, e assim, eu estou dizendo o Alfredo Gaspar, o secretário de Segurança, não admite que um território seja dominado por traficantes. Ali no determinado território, a polícia não entra. Não tem essa história. Então, o bandido já determinou que ninguém entra. A polícia vai entrar, é entendido pelo bandido como ato ousado, e como vai ser essa relação? O bandido reage, a polícia tem que se preservar. Tem que se preservar e responder à altura, né, doutor? E uma coisa que você disse aí, Wilson, se as polícias saíram dessa zona de conforto, né? Se você vê o seu líder lá na frente e você é o liderado, eu estou aqui protegido. Não é você liderar e dizer, não, vamos combater, vamos enfrentar os traficantes, mas ficar no lado do birô esperando os números. E esperar os números de uma forma assim, olhem, façam, não erram, porque se errar... Eu puno. Então, eu acho que está havendo essa forma. Não se pode ter uma polícia que já chegue atirando, matando, mas claro, uma polícia que vai buscar... e manter a paz e a ordem naqueles locais e buscar... Tirar essa liderança ruim nas comunidades do traficante, isso é imperioso. E ocorreu quando incendiaram os ônibus, a polícia deu logo a pronta resposta. Exatamente. Ocupou a favela ali no Jacintinho, na Praça da Macaxeira, né? Então, o traficante não quer isso. Você viu que tinha os olheiros anunciando a chegada da polícia, e quando a polícia avançava, houve troca de tiros. Troca de tiros, possivelmente vai ter baixa. Claro. E essas baixas estão ocorrendo. Estão ocorrendo porque a polícia está trabalhando. Agora, se há algum desvio nessa prática, que o Ministério Público investigue. E punha, né? Agora, tem um outro ponto que a gente pode até discutir mais lá na frente. O Ministério Público está participando efetivamente também de operações policiais que resultam que têm resultados letais. E como é que será administrada essa independência do Ministério Público nessa fiscalização da atividade policial? É uma coisa que tem que ser discutida, mas com mais profundidade. Mas, por enquanto, que é o nosso tema aqui, essa polícia que trabalha, que vai buscar o traficante, de tirar o domínio das comunidades do traficante, isso gera confronto. E no confronto, a polícia tem que agir. E no que está agindo, está ocorrendo baixa. E reduzindo homicídios, o que poderia ser uma incoerência, mas por que a polícia está reduzindo homicídio com essa atitude? Porque ela tirou o domínio do traficante. Exatamente. Né? O traficante é que tinha esse poder de matar, enfim, do que fosse. A polícia foi lá e disse, aqui é o Estado, eu não quero mais morte. Agora, se você não quer esse modelo, aí se impõe o confronto. Exatamente. Muito bem, doutor Flávio. Doutor Geraldo Magela, o que o senhor tem a dizer sobre essa situação? A polícia realmente, às vezes, como muitos citam, que na porta de algumas pessoas pobres, a tranca ou o toque-toque é a botina, é isso, enquanto em outros locais não. Essa ação que a polícia tem feito nas comunidades, como disse o doutor Flávio, mantendo a ordem, trazendo a presença do Estado, que em muitos momentos esteve ausente, não é? Por falta de lideranças, por falta de... Os policiais se sentem muito mais amparados e também se sentem fortalecidos por ter esse amparo de dizer assim, agora eu vou exercer a minha função do qual eu fui treinado. Eu vou manter a ordem, prender e, se houver confrontos, que ganhe o melhor. Logicamente, o policial vai ter certeza que ele sairá vitorioso, claro. E nós, sociedade, também esperamos isso. Não estamos pedindo que matem, mas entre um policial e um bandido, eu acho que a escolha está mais do que explícita de que a gente quer que o policial volte para casa, como o próprio secretário disse, e dê um abraço e um beijo nos seus filhos, na sua mulher. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Geraldo Magela? Muito bom dia. Bom dia.
Olha, Flávio e Wilson, eu acho que essa discussão é uma discussão que remete ao papel da polícia em si. Quando o Estado ele fracassa, que é o caso do Estado no sentido mais amplo, fracassa na educação, fracassa na assistência, fracassa na moradia, públicas. Todas as políticas públicas, é um fracasso na periferia. A periferia de Maceió, a periferia de Alagoas e a periferia do Brasil é um fracasso do Estado. Então, resta ao Estado manter essa ordem através da força. A polícia que vai para o confronto, ela, no início, ela já estabelece que vai haver baixas, vai morrer gente. E, em geral, morrem inocentes. Mas a polícia já estabelece isso Claro, ao porque ir? se eu tenho uma política só do confronto, e estabeleceu, na hora que eu entro em qualquer favela do Brasil, na hora que eu entro para pegar traficante, da forma que a polícia entra, inevitavelmente você vai ter vítimas que não estão envolvidas com o tráfico. E é o comum, as tais balas perdidas, tudo isso aí. Então, se você está com um terreno conflagrado, você tem que ter estratégia para isso. Não é a emoção que vai... A morte do policial e o contingente de policiais, no estado tomado por emoção, vamos lá e vamos pegar o primeiro e executar. Também é comum isso. E também é comum, no confronto, morrerem policiais. Morrer policial, indo para casa, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, sendo assaltado e identificado como policial, sendo executado pela bandidagem. Então, essa política que está aí, estabelecida, ela é um fracasso. Não há redução sustentável de homicídios aqui em Alagoas, nem no Brasil, a partir dessa política. Reduziu no mês de abril, ele volta a crescer no mês de maio, no mês de junho, no mês de outubro. Porque não há outra política a não ser essa. E essa de ocupar o terreno, porque você está no confronto. E você está quase que numa guerrilha, onde você não tem o inimigo definido, ou tem o inimigo definido, e o território, ele é completamente dominado pelos aliados do inimigo da sociedade, que seriam os marginais, os traficantes. No caso onde impera o tráfico. No caso onde impera, por exemplo, as facções das milícias, como o Rio de Janeiro, aqui são os justiceiros, e boa parte desses justiceiros tem também a ação e a participação de policiais civis, militares e bombeiros, e quem não é das tropas, ou não foi, ou já foi e está, há muito tempo já não pertence mais a nenhuma dessas instituições militares. Então, esse confronto e esse tipo de ação está levando aos números de 56 mil homicídios no Brasil, ano. Você está levando a Alagoas, que esses dados divulgados ontem pelo Ministério da Justiça não são os dados factíveis que você possa analisar, porque os dados aqui, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é financiado pelo Ministério da Justiça e pela ONU, e por outras instituições, como a Fundação FOR, etc., que já trabalham com isso há bastante tempo, diz que Alagoas, em 2013, teve 2.150 e poucos homicídios. Em 2014, 2.050 homicídios. E houve uma queda de 5,5% dos homicídios entre 2013 e 2014. Então, quando você pega esse recorte divulgado ontem pelo Ministério da Justiça, como diagnóstico para o Pacto pela Vida no Brasil contra o homicídio, etc., é um nome bonito, você está fazendo um recorte de 80 cidades no Brasil, dos 26 estados, e que de Alagoas deve ter participação de Maceió. Só que você tem o homicídio no restante do estado, e todo esse número não chega a 50% dos homicídios totais do Brasil. Então, você está com um diagnóstico para estabelecer uma política que já tinha sido definida, no caso de Alagoas, pelo programa Brasil Mais Seguro. E a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas arquivou esse programa, porque esse programa trata da questão da qualificação da polícia, da qualificação da perícia técnica, da criminalística, da perícia técnica, das ouvidorias ou da ouvidoria,
do controle das polícias, todas essas áreas, porque a tragédia que o Brasil vive não é mais a tragédia da miséria e da fome, como foi no século passado. A tragédia que o Brasil vive é a tragédia da criminalidade crescente e da expansão cada vez maior do consumo das drogas ilegais e das drogas legais também, do álcool, etc. Então, esse conjunto de fatores, que são as causas sociais, econômicas e culturais, não são atacadas em momento algum. Em Alagoas, no Rio de Janeiro, em parte, tanto é que o Beltrame, desde que ele assumiu, o UPP é um programa fantástico, mas só a polícia não resolve. Tem que ter outra parte do Estado, ou seja, você tem que ter o lixo, a energia, a habitação, a saúde, o emprego, a creche, a escola, etc. As outras políticas públicas, e as outras políticas públicas não estão chegando. E o tráfico está se reorganizando. E aí você põe em risco uma iniciativa fantástica como é a UPP, que ela está em risco. Aqui foi o embrião das polícias comunitárias. Que tipo de treinamento tem os policiais? Quais são as condições dadas para os policiais que estão nas bases comunitárias? Os piores possíveis. Então, você não vai ter uma política boa disso aí. Aí você vai ter a única alternativa, matou o cara, você vai ter que ir lá, com o BOPE, com a Força Nacional e no sufoco. E nesse sufoco você está matando e está morrendo. Então, essa política está errada. É um conceito que, de fato, tem que ser revisto, porque a polícia só chega lá depois do fato, né? Exatamente. Aí, se você amplia o número de bases comunitárias, ela consegue se antecipar... Se prevenir antes que aconteça aquilo. Eu concordo perfeitamente. Porque você só tem a polícia com o 190. Isso. O 190, 191... Para anunciar um 3 dígitos que o ato, né? Para anunciar o ato. Mas se você for uma política... se você traçar uma política que as polícias saiam dos quartéis, que as polícias se ampliem, saiam desse ambiente de delegacia, do ambiente burocrático de delegacia e comece a fazer intervenções preventivas nas comunidades, isso tem um efeito, porque, como eu disse, né, a gente só tem a polícia quando o fato ocorre. E como o Marcelo falou, a UPP é o início de uma mudança significativa no comportamento polícia-comunidade. Agora, bases comunitárias, tem esse princípio filosófico. O policial tem que estar lá, se aproximar da comunidade, exatamente, ganhar a confiança da comunidade para que tenha ali informação e participe de todas, da solução de todas as demandas. Porque sem isso, a polícia só chega com o aparato armado para o confronto, para prender alguém que já cometeu um crime. E fica difícil estabelecer. Aí resolve aquela demanda e sai. Ficou desassistido lá. Exatamente. A pessoa que denunciou já fica dizendo, será que vão me identificar e eu vou morrer também? Então fica sempre essa relação. Essa vulnerabilidade da comunidade, na verdade. Eu digo sempre que o pior erro, acho que o primeiro erro que aconteceu na gestão passada do governo foi a retirada dos PMs Box dos locais. Né? Apesar dos PMs Box serem pequenos e tudo, mas já era uma presença ali efetiva da polícia, em que a comunidade se sentia um pouco mais segura. Aqueles policiais já tinham contato com a comunidade, perto de escolas, e essa determinação, tira-se todos os PM Box e coloca a polícia cidadã para rodar. Como? Sem efetivo, com a quantidade... Aí depois volta, é o que eu digo. Base comunitária. Aí mudou só o nome, base comunitária. Depois botaram uns containers, coitados dos policiais, dentro, confinado num canto. Panela de pressão. Terrível aquilo ali, vulnerável, sauna. O cara dá um tiro ali sauna. Dentro. Exatamente, terrível, uma sauna. Não tinha até um ar-condicionado, mas era terrível alguém passar e dar um tiro. Não havia nenhuma proteção para os policiais, não é? Era simplesmente um local para ele se esconder do sol e da chuva. Mas isso é produto, sabe do quê? De não ter política e do improviso. Exatamente. A política em Alagoas é o improviso. Por isso que não se dá efetividade, não se resolve, não se objetiva. A política aqui é o improviso. Ou seja, vamos ter OPRIT. E daí? Agora, o que é que fala de OPRIT? Aí vamos ter base comunitária, aí você não dá as condições. Isso. Vamos ter isso, você não dá as condições. A OPRIT, o conceito da OPRIT seria uma ideia fantástica, porque ela integra todas as polícias. Se você espalhar essa experiência da OPRIT... Nos bairros. Por todo o estado. Porque ela, por enquanto, ela é litorânea, né? Ela foi feita especificamente. Aliás, ela tinha sido até, inclusive, banida. Porque ela sempre vem alguém, um gestor, que por capricho disse, eu não quero isso, porque isso está identificado com... É uma ação do Magela, eu não quero. A outra ação é do Wilson, eu não quero. Isso. É o improviso. É o improviso. Terrível. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui sobre esses números dos homicídios. O número do Cinesp são homicídios intencionais, né? Aquele homicídio são os crimes dolosos
CVL, crimes violentos letais intencionais. Isso. É o homicídio. O que foi que ocorreu depois de 2012? O governo federal obrigou que os estados padronizassem as suas estatísticas. E Alagoas participou disso efetivamente. Eu fui diretor dessa área de estatística. O que é que ocorria? Por que é que se tinha esses números, além do descontrole, da falta de política, enfim? Hoje quem faz isso, doutor Flávio Apoal, é isso que faz hoje? Quem faz é a própria Secretaria de Segurança Pública, porque ela, como órgão centralizador, órgão gestor central, ela pegou todas as informações e vai para ali. E depois essas informações vão ser tratadas pela Polícia Civil no Núcleo de Estatística e Análise Criminal. Ótimo. O que é que ocorria? Você sofria uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal em Pão de Açúcar. Essa pessoa vinha ser tratada aqui no HGE e no HGE falecia. Homicídio na área do 3º Distrito, em Maceió. Quer dizer, você tinha uma lesão lá, computada uma lesão lá, e um homicídio aqui. Transformava-se em 2, então é isso? Se transformava em 2. E isso elevava as estatísticas. E no caso do Cinesp, é o homicídio. Não é, como diz, essa redundância de lesão corporal seguida de morte e tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio era registrada lá e o homicídio aqui em Maceió. Então, era uma brincadeira. Samba do crioulo doido, e as pessoas não atentaram para isso. Foi quando surgiu essa análise da gestão de resultados e começaram a ver que trapiche, homicídio, e eram essas ocorrências por conta do HGE. Do HGE. Que fica localizado naquele bairro, né? Então, e essa história das duas polícias, né? Uma polícia vai para o atendimento, faz o seu próprio boletim, aí esse boletim vai para um inquérito policial, mas já está formatada a estatística lá na Polícia Militar, para depois a estatística gerada pelo inquérito policial ser formatado pela polícia. Agora, o que está ocorrendo? Esse dado bruto da polícia militar que chega, que faz a primeira ocorrência, vai ser analisado também pela polícia civil e daí se tem o tratamento devido da... Isso tem ocorrido realmente? Acabou havendo essa junção? Porque antigamente havia uma disparidade, cada um ia para um canto, cada um dizia uma coisa, chegaram até a discussão, inclusive, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de quem teria essa autoridade de fazer o termo circunstanciado ou o boletim de ocorrência. Ainda tem um outro ator nesse meio, que era o IML. Sim, pois que ainda não batia. Exatamente, não tinha nada a ver com os laudos dos dois, que ainda era uma terceira opinião. É o samba do crioulo doido. É verdade. Você chega na cena de crime, aí chega a Polícia Militar para preservar, aí já anota todos os dados, vem a Polícia Civil para tentar rolar testemunhas e pegar algumas circunstâncias daquele crime, depois vem a Polícia Científica para fazer os exames periciais. Aí, depois, consolidar esse dado aqui na Polícia Militar, consolida na Polícia Civil, consolida na Polícia Científica e essa base de dados aí. Então, precisa ter uma análise de metadados para convergir isso. E dependendo dos interesses políticos do secretário de Defesa Social ou de Segurança Pública, ele usa com a comunicação que ele quer, que ele beneficia. Exatamente. E começa a maquiar. E durante muito tempo, essas estatísticas não eram mais do que outra coisa do que um salão de beleza. Exatamente. Só tinha maquiadores. Verdade. Tanto é que muitas vezes o IML era proibido de passar o livro para a imprensa, eu lembro disso, para passar as informações do que acontecia, porque houve uma determinação do secretário na época, né, secretário da gestão passada, enfim, em que dizia não passa para a imprensa para não dizer os números, que nós só estamos com os números alarmantes, né? Eu até criei o homicidiômetro na época no programa para a gente poder mostrar a quantidade, que chegamos até 2.000 homicídios a cada mês, a 200, 300 homicídios, uma coisa terrível, enfim. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. E na volta do bloco, nós vamos debater, e vocês vão poder debater entre si, a questão dos números. Se a polícia está agindo como tem que agir, ou se a bandidagem está bastante ousada e enfrentando a polícia realmente com muita ousadia e com muita força. Esse é o debate do próximo bloco entre vocês dois, entre Geraldo Magela e o Dr. Flávio Saraiva. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Hoje em dia a gente compartilha tudo, as fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado,
e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante: vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoar Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnaud de Mello. O tema de hoje, debatendo em relação à polícia, a mesma polícia que enfrenta os bandidos também e acabam, enfim, a própria população acaba colocando esse estigma de que a polícia que mata, ela também é a mesma que reduz os índices de homicídios. Então, onde está a vilã, o anjo, o protetor da população, ou os bandidos estão mais ousados, estão enfrentando a polícia como antes não faziam? Enfim, esse é o nosso debate de hoje e nesse segundo bloco nós vamos fazer o debate entre os dois convidados de hoje, Dr. Flávio Saraiva e Geraldo Magela, né? Enfim, eu quero que vocês debatam em relação a números e para que a gente volte a esse contexto do tema, numa incursão em que a polícia entra, o Geraldo Magela tocou no assunto dizendo que a polícia já vai com a intenção já de dar a baixa, digamos assim, não é? O senhor concorda com isso? Acha que a polícia vai pensando já nisso ou ela vai numa maneira de tentar manter a força, quer dizer, colocando a força para apaziguar e manter a ordem no local? O que é que o senhor concorda e discorda? E o doutor Magela pode também concordar ou discordar das informações do doutor Flávio. Agora com vocês. Eu não posso concordar de forma nenhuma com isso, porque senão eu fui um sortudo na minha vida, porque eu entrei em várias favelas. Lembro do Galpão, ali no Dique Estrada. Perigosíssima. Né? Era dominada por uma família de traficantes. Exatamente. Em que uma senhora que era a grande líder. Entramos lá num dia de sábado, prendemos... mama do tráfico. Era Madonna, né? Não era Madonna? Não era Madonna. Não era Madonna de outra. Era Zezé.
Entendi. Então, entramos no galpão, fizemos as prisões, não foi disparado um tiro e saímos de lá. E era um território que se dizia, a polícia aqui não entra. Tive essa experiência também em Marechal Deodoro, recentemente no Carrasco, que era comandado por um traficante, e que o traficante dizia que também a polícia não entrava. Nós conseguimos entrar lá também sem matar ninguém, sem dar um disparo. Agora, isso depende muito do traficante. Tinha lá uma outra que chamava Iraque, não sei se... O Iraque é em Marechal Deodoro, que é Rua das Flores, mas aí eles colocaram como Iraque, né? Eu fui trabalhar ali e passei... Eu fui uma sexta-feira à noite, né, que pela estatística, onde tem os maiores índices, e andei a pé, todo o Iraque a pé. Caramba. Me apresentando como novo delegado e também apresentando para os clientes. Uma apresentação terrível para os bandidos daquela região, né? E de lá não disparei um tiro e também não fui enfrentado. E depois, né, fui pegando as informações e realizando o trabalho lá. Então, muita gente não quer admitir que a polícia... as pessoas não querem admitir essa coisa da guerra. Nós temos uma guerra contra o tráfico. E a guerra só vai resolver? Não. Mas essa reocupação de território só se reocupa com atividades ostensivas, né? E esse é o papel da polícia. Para depois chegarem educação, saúde, porque se esse território continuar ocupado pelo traficante, não sobe nada do Estado. Claro. Lá não vai educação, não vai saúde. Nem o traficante não vai nem empresário. O empresário que vai lá já vai cooptado pelo crime ou pagando por essa... Enfim, as pessoas não querem considerar isso porque acham um absurdo, porque guerra é coisa de militar, que guerra é coisa de matar. Isso é um fato. Hoje não se entra... Se alguém tentar outra forma de entrar lá, porque eu não vejo. Eu vejo muitas entidades aí, protetoras, que tem um discurso bonito, mas eu só vejo entrar lá com a televisão. A arma é a televisão, né? Porque protege. A polícia não vai com isso, né? A polícia está fazendo o papel dela nessa coisa de reocupação. Se ninguém disparar, não fizer um tiro de lá, a polícia não vai atirar primeiro. Agora, acabou essa inocência da polícia dizer mão para cima, mão na cabeça, né? Parado, polícia, mão na cabeça. Isso não existe mais. Essas palavrinhas mágicas não são atendidas pelo traficante. Não são atendidas. Não são atendidas. Hoje, então, o policial vai fazer uma abordagem com um bandido, aí disser, polícia, mantenha-se parado, mãos na cabeça, ajoelhe-se. Isso dificilmente, quer dizer, é atendido, mas tem gente que resiste. E no que resiste, tem a reação da polícia. Por que surgiu o caveirão? A polícia concebeu o caveirão para se proteger de quê? De tiros de fuzis. De fuzis. Carro blindado. Recorreram à experiência de carro forte, pegaram o caveirão para subir. Então, isso é uma proteção da polícia. E com as suas... com táticas para revide. Nas favelas do Rio de Janeiro, os traficantes são treinados por guerrilheiros vindo daqueles conflitos da África, né? E são recrutados para isso. Quadros do Exército... que não tem cabeça boa, né? Que tem cooptado pelo Exército para ser armeiro, pelo Exército do bandido, né? Pelos traficantes, para ser armeiro, para dar instrução de contra-guerrilha. Então, esse é um fato. Se alguém achar outro modo de a polícia entrar, eu gostaria de entender. Porque o primeiro fato é esse, a ocupação tática, para depois ocorrer a ocupação de cidadania. Sem a ocupação tática não entra o resto. É a minha opinião e é o que eu vejo. O Geraldo Magela está inquieto ali, alguma informação. Não, só para corrigir. Não, eu não falei que a polícia entra já pré-determinada para matar. A forma como se estabelece na ocupação, ela inevitavelmente transforma a população na principal vítima. Entendi. Porque essa é indefesa completamente, porque essa não está armada, nem está preparada para aquele tipo de coisa. E está no meio dessa guerra. Está no meio. Né? Então, na hora que por exemplo, com televisão e tudo, o que o Beltrame avisava, nós vamos ocupar o Morro do Alemão amanhã. Quem saiu de lá? Aquela famosa cena dos bandidos Mas aquele recado não era para o traficante, aquele recado é para a população.
exatamente para a população, porque essa que não tem como se locomover naqueles becos e com paredes finas, que bala de fuzil ultrapassa e mata quem estiver lá dentro. Então, essa ação é uma ação preventiva e uma ação minimamente segura para a população. Para que a população possa se proteger, se proteger minimamente para não ser alvo das tais proteções ou da imperícia, que quando aquela criança que os pais eram do Piauí, que morreram lá, de 8, 10 anos, que o policial meteu o tiro de fuzil, porque se confundiu, porque no estado de nervo que ele estava lá, e matou a criança dentro do barraco, lá dentro da casa dele. Então, aquilo é a prova evidente. E se a gente for citar exemplo, temos centenas de exemplos. Tem exemplo também de policiais feridos. Claro. Não, mas o papel do policial, aí onde está? A força policial, ela, na pior das hipóteses, ela se preparou para isso. Agora, a população não. Então, essa ocupação, por mais que se estabeleça um teatro de guerra, esse teatro de guerra tem que ser pensado que existe uma população civil. Existe a população civil. Tanto é que, na hora que você está bombardeando para derrotar o Estado Islâmico, a Rússia está bombardeando lá, você está atingindo quem? Primeiramente, a população civil. Porque a bomba não sabe quem é civil e quem é do Estado Islâmico. Quem é traficante e quem é cidadão lá da coisa. E a criança que corre, como essa outra que foi alvejada, porque foi comprar bola de gude, etc. lá na coisa. Então, essas incidências, que foram as que vieram à mídia, mas tem tantas outras que não. Então, num ambiente desse, você está dentro de um ambiente de confronto, onde a polícia, ela é a força do Estado. Em tese não, ela é preparada para isso. Se o policial não foi preparado, a culpa não é dele. Mas ele tem que ser preparado para esse tipo de ação. Mas não para morrer. Não, para morrer é contingência da profissão dele. Preparado para morrer, não. É contingência. O policial é diferente do médico. Eu posso ser morto como médico no meio da rua pelo assalto, mas a minha função é salvar vidas. É salvar vidas, é consultar, é fazer exames, é pesquisa, etc. A do policial é de quê? De garantir a segurança. No confronto, ele pode ser morto. Esse aqui é o principal obstáculo das pessoas entenderem que a função do policial é uma função tão nobre e tão importante e que ela está sendo jogada, os policiais estão sendo jogados como bucha de canhão e carne para leão por despreparo, por incompetência, por irresponsabilidade, por ser vergonhosa de político para usar a polícia como trampolim eleitoral. Tudo isso, e a população passa por essa tragédia. Na minha opinião, é que o Estado falha e quem leva a culpa é a polícia, né? Porque a polícia chegou lá porque ninguém foi, né? Deixou aquela população desassistida sob o domínio do traficante. Exatamente. Aí só quem vai é a polícia. Todo o resultado que vai ser visível é aquela ação da polícia. Mas você vê o que essa guerra diferenciada que vive a polícia com o tráfico. O Beltrame anunciou antecipadamente Beltrame é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Anunciou que iria ocupar, né, e como você bem disse, que as pessoas tomassem seus cuidados e que os traficantes saíssem. Os traficantes não acreditaram, resistiram até os últimos minutos. Chegarem os blindados lá e perceberem e fizeram aquela corrida lá. Uns jovens inocentes com um fuzil, 762, 556, armas de guerra, correndo desesperadamente com mochilas com quantidade imensa de munição. Mas Flávio, veja que a ação do Estado que demorou meses. Eu conversei com a ex-prefeita Cátia Borne, a Mônica Suragi da Guarda Municipal, o vereador Silvano Barbosa e o secretário Vinícius Palmeira. Isso, nós conversamos com a cúpula da segurança do Rio de Janeiro e eles falaram a dificuldade para convencer a Marinha e o Exército durante mais de 8 meses para eles participarem da ação. A dificuldade para montar aquela operação do alemão e dos outros anteriormente, e principalmente do alemão, que era maior. E foi um sucesso do ponto de vista do enfrentamento, da ocupação do Estado. Aí prevalece a força do Estado. O Estado não pode ser o Estado bandido. Tipo esse que assassinou o policial botando lá a arma para atirar, o bandido.
Então, esse Estado é que não pode perdurar. Essa é a polícia bandida. Essa tem que ser extirpada de dentro da corporação. Nós não podemos, como sociedade, pagar impostos para alimentar assassinos. Agora, a defesa da sociedade, a defesa da comunidade, a defesa do território contra a bandidagem é feita pelo Estado através da polícia. E isso é garantia constitucional. O que você não pode ter é desvios. Você não pode ter, dentro da corporação, você advogar a partir do que você imagina que é o correto. Não, se é bandido eu vou matar. Não, se é bandido você vai prender. Agora, se o cara reage, aí é outra história. Reagiu, meu amigo, a força do Estado está aí presente. Inicialmente, você pode até atirar para matar, mas você pode atirar para imobilizar, dependendo da circunstância, e você está treinado para isso. Diferentemente de um cidadão como eu, que não sei nem atirar nem de espingarda de ar comprimido. Mas, veja bem, a gente está tratando aqui dessa guerra, aí o PP entrou nessas comunidades, houve reação. Todo dia esse modelo é testado, né? Se organiza, a gente já vê aí no noticiário traficantes bolando, mandando os mais jovens, né, incendiarem o PP, atirar em policial, fechar barricadas, enfim. Todo dia esse modelo é testado. A polícia está lá enfrentando, quase que solitariamente. Cadê o resto do Estado? É isso que a gente tem que cobrar. Então, a gente poderia estar aqui elogiando esse ato heróico, né, da polícia permanecer sozinha na zona de guerra, ocupar e continuar enfrentando essa guerra o tempo inteiro. E com um detalhe importantíssimo, reduzindo o homicídio. Mas Flávio, aí não há nenhuma contradição entre eu e você. Contradição zero, nós combinamos em tudo isso aí. O que falta é Estado. A polícia é parte do Estado. A polícia sozinha não há como resolver o problema dessa monta. O que vocês estão falando em relação como se fosse um cometa. A polícia vem com aquela primeira bola de fogo para ocupar e tentar manter a ordem e a paz. É preciso que nesse rabo do cometa venha a educação, a escola, a ciência social, políticas públicas, atenção, enfim, para que daí essa parte ostensiva que determinou aquele local... A Light, ela mudou o panorama de muitas das favelas do Rio de Janeiro. Como? Legalizando o fornecimento de energia, que era tudo gato, aquela esculhambação. O Santander, por exemplo, que é um banco, e outros bancos, investiram muito no pequeno negócio lá, dando empréstimo para aquelas comunidades. Então, há uma dinâmica econômica nisso. O Morro do Alemão, por exemplo, tem tem turismo lá. Exatamente. Você tem pousadas e tal. Por quê? Porque há um clima de segurança naquele momento. Porque o empresário teve a coragem de ir para lá. Agora, o que é que está faltando? Agora, o Estado não tem. O resto do Estado, a educação, saúde, tudo isso aí integrado. Aí sabe integrado para isso. Aqui, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma fantasia. Não há Rambo. Não há como salvar isso. Não, é impossível Alagoas sair dessa crise. Não há possibilidade. Não é porque eu sou pessimista, não. É porque são condições objetivas. Essa polícia não aguenta segurar essa onda o tempo inteiro, porque falta o resto do Estado. Falta a Prefeitura de Maceió. Onde é que a Prefeitura de Maceió está? Além de recuperar praças ultimamente, porque é uma questão eleitoral, me diga qual é a ação concreta. Você tem 2.000 vagas de creches públicas do município de Maceió. E tem mais de 60 mil crianças de 0 a 3 anos fora das creches. Essas mães, que são as principais vítimas sociais, elas estão expostas a quem? Ao tráfico, ao roubo, não podem à trabalhar, delinquência, não tem onde deixar a criança, analfabetismo, falta de emprego, não tem escolaridade, tudo. São vítimas, são presas fáceis. Não é que a pobreza é violenta, a pobreza é a principal vítima disso. Os pobres são as principais vítimas. Então, o que falta é Estado. Quando eu falo de Estado, não é o governador só. Não, é o governador, é o prefeito, é o Tribunal de Justiça, é o Ministério Público para averiguar se esses assassinatos, os inquéritos são bem feitos, se aqueles laudos são bem feitos. E ele se posicionar, porque essas estruturas são caríssimas. Um promotor de justiça ganhou uma fábula num estado miserável desse. Para que resultado nós temos? Então, esse é um problema que não é um problema de corporação, não é um problema de uma entidade ficar com biquinho com a outra entidade, porque nós estamos caindo num clima de violência crescente. Agora, quando é o crime contra o patrimônio,
Vamos reunir com o sindicato dos bancos, vamos reunir com o sindicato dos hotéis, vamos reunir com o sindicato dos supermercados, vamos reunir com o sindicato dos transportadores, das empresas de ônibus. Quando é que está morrendo preto na propriedade? Não, vamos para lá ocupar e acabou. Pronto, você ocupou, fez isso aí e o resultado depois? Você sai no outro dia, ou meia hora, 1 hora, 2, 3 horas depois da ocupação e continua lá, a mesma miséria, o mesmo teatro para o crescimento do tráfico continua imperando. Isso tem até tem um histórico, né? A polícia brasileira sempre foi muito preocupada com isso, de proteger o patrimônio, né? Quando não se tinha esses índices absurdos de crimes contra a vida. A polícia está se readaptando. Está se readaptando a isso. E o exemplo mais claro que a polícia está se readaptando é São Paulo. São Paulo consegue ter uma taxa de 9,8 homicídios para cada 100 mil habitantes, mas, em compensação, tem ainda números crescentes de assaltos, roubo, que o assalto é um roubo, tem índices crescentes dos crimes contra o patrimônio. Isso é uma nova visão da polícia. Isso também vai chegar aqui. Agora, hoje, a principal missão é reduzir homicídio. Pulverizar recursos para estar tratando de crimes patrimoniais é uma decisão estratégica que a pessoa vai ter que resolver, né? O gestor vai ter que resolver, como a gente diz aqui, é o cobertor curto. Exatamente. Né? Você vai... Se você tiver 3, 4 assaltos por dia em ônibus, os empresários vão fazer gestão legítima junto ao secretário para que resolva esse problema. Claro. Aí desloca o efetivo que está roubando bares e restaurantes para cuidar de ônibus. Entendi. E vai para clínicas, né? Isso. E assim, como o cobertor é curto, aí você vai fazendo essas coisas pontuais que não resolvem. Fazendo os remendos ali, aqui, segurando aqui, ali, que não tem mas na totalidade. Mas você tem que ter um foco, e eu acho que é o foco de hoje. Vamos reduzir homicídios com um combate efetivo ao narcotráfico, que é como é o entendimento de todo mundo, que o narcotráfico seria... Fomentador de tudo. O fomentador de todos esses homicídios, vamos lá. E isso eu acho que está sendo... E eu acho interessante também, porque eu acho que é uma coisa que tem acontecido, é por isso que nós estamos tendo resultados positivos em relação às baixas de quadrilhas, em relação à polícia, a inteligência da polícia, que nunca foi tão motivada e tão dinâmica. Então, quando se coloca a integração, primeiro a integração das polícias, isso é muito importante, e usando a inteligência para que daí as ações sejam efetivadas, isso é importante do que dizer, do que chegar, como nós comentamos aqui, a polícia chegar simplesmente, de repente, para tentar uma suposta situação, ao invés de um estudo na questão da polícia civil. A inteligência reduz custos, reduz riscos, reduz letalidade. Exatamente. E é mais eficiente. E é muito mais eficiente, porque você vai direto no formigueiro mesmo, vai em frente. Pode ser que até haja um confronto, um momento, mas é muito como pegar... Ou você já vai preparado porque você vai para aquele local. Exatamente. Já sabe quantos são. Você não vai entrar a esmo. A esmo, procurando saber o que está acontecendo, né? Bom, eu quero agradecer, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, algumas informações precisas. Doutor Magela, alguma informação final, fique à vontade. Não, eu que agradeço a tolerância dos nossos telespectadores e a sua boa vontade. Eu que agradeço. Passa rápido, né? Porque a discussão é muito interessante, a gente... Mas só para fechar, assim, o uso da inteligência, eu acho que foi quando eu menos corri risco na polícia, foi quando eu comandei o Tigre, né? Que passou a ser a Diretoria de Recursos Especiais, em que eu usava efetivamente toda a atividade de inteligência. E até escolhi a hora que ia prender o bandido e onde ele estava e como estava. Então, isso é atividade de inteligência, diminui risco, custo e dá mais efetividade. Muito bem. Eu acho que que merece grandes investimentos e está se investindo, tanto que os resultados estão aparecendo. Agradecendo o doutor Paulo Cerqueira também, que é o diretor-geral da Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho. O doutor Paulo não gosta de pirotecnia, mas é um dos mais ativos, mais capacitados, até que voltou ao cargo onde ele nunca deveria ter saído, diga-se de passagem. O Paulo é um talento na área de investigação. Exatamente, concordo. Fala muito do doutor Alfredo, logicamente, que é o grande comandante. Lima Júnior é outro grande Lima Júnior também, comandante também. Acho que essa integração desse trio Você vê que os dois combinam.
combinam, né? Exatamente. Eles não gostam muito de aparecer. Isso. Eles têm essa característica em comum. Exato. O próprio do profissional de inteligência. Inteligência, que gosta mais dos bastidores, passar as informações na hora certa, que é muito importante. Parabéns a eles. Parabéns a todos, muito bem. Nós agradecemos. A gente espera que os índices diminuam cada vez mais, mas que as políticas públicas, como foi citado aqui pelo Magela, pelo Flávio, por todos nós também, nós sabemos disso. Até como representante da população, eu sinto também essa dificuldade de apenas com andorinha, 2, 3, 4, 5, apenas lutando com o objetivo de que essas políticas públicas cheguem até as comunidades, onde estão com um abismo bastante, cada vez mais essas fendas vão aumentando, deixando cada vez mais essas comunidades, Magela e Flávio, distantes, né, de onde acontecem as coisas realmente. Então, isso é terrível e o que a gente espera é que isso mude. Eu sou otimista, mas cada vez mais eu sinto essa dificuldade muito grande de nós conseguirmos chegar, né, nesse rápido cometa. O cometa chega com a polícia e o restante chegando com as políticas públicas que são mais importantes, porque a partir daí nós estamos fazendo o trabalho como tem que ser. Mais uma vez, um bom dia. Agradecer, doutor Flávio, pela sua presença. Muito obrigado. Continuemos otimistas, né? Sempre. Senão a gente deixou de sonhar e deixou de também ter essa coisa do otimismo. A gente é melhor desistir, vestir uma roupa e esperar a morte chegar. Né? Bom dia. Bom dia, um abraço, obrigado. Magela, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e pela discussão sempre inteligente. Obrigado, digo eu. Muito obrigado a vocês. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Nós voltaremos com Segurança em Foco na próxima sexta-feira, a partir das 9h30, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, tá bom? Aí tem as reprises, hoje à tarde também no YouTube. Você pode também rever o nosso programa. Participe com a gente sempre, porque você também é a parte mais interessada e esse programa é feito justamente para que você possa discutir junto com a gente com alguns temas. Então, participe conosco no 3377-9097 também, tá bom? Então, até a próxima sexta. Obrigado pela sua audiência e até lá.